Filmes fizeram a vida em um castelo parecer legal, desde que você é um dos nobres. Mas nem tudo eram festas e festivais. Os castelos eram fortalezas escuras, úmidas e fedorentas, carregadas de vermes e doenças. Hoje estamos explorando como a vida realmente era em um castelo medieval. Se você fizesse parte da sortuda classe dominante, você poderia se deliciar com um vinho rico e um banho quente ocasional. Na maior parte, não havia muito conforto ou relaxamento para ser encontrado fora de ir à igreja e torturar um inimigo até a morte. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Para os europeus da época medieval, o encanamento era um sonho distante, o que significa que não existia água corrente e de jeito nenhum era possível dar descarga. Os resíduos eram recolhidos numa grande fossa por baixo das sanitas, essencialmente fazendo de cada castelo um penico gigante. Agora imagine aquele porta-penico no dia mais quente do verão. Talvez seja por isso que todos em Game of Thrones ficam com tanta raiva o tempo todo. E não foi apenas o fedor perpétuo de fezes tornando a vida no castelo fedorenta. Sem água corrente significa sem banho, a menos que você seja super rico. Então todos os servos de um castelo estavam correndo por aí cheirando a suor. Além disso, os servos não tinham dinheiro para comprar remédios como senhores e nobres poderiam. Então, o morador comum do castelo estava vagando por aí, intensamente doente e tentando se contentar com remédios caseiros, orando a Deus para que a doença desaparecesse. Falando daqueles banheiros, privacidade não era realmente uma coisa em castelos a menos que você seja o dono do lugar. Então, quando você teve que correr para o banheiro para fazer suas necessidades, você estaria fazendo isso em um longo banco de madeira com vários buracos cortados nele à vista de seus amigos, colegas de trabalho e realmente qualquer outra pessoa que passasse por ali. Então, seu negócio simplesmente cairia em um gigantesco poço de horrores dentro do castelo. E esperemos que ninguém nunca tenha deixado cair acidentalmente suas chaves ali. Você sabe como a casa fica apertada quando um ou dois parentes vêm visitar. Multiplique isso por 100, e é isso que era viver em um castelo. Os castelos exigiam dezenas de servos, apenas para manter o funcionamento diário, sem mencionar as várias gerações do senhor e as famílias das senhoras que vivem lá e todos os seus servos pessoais presentes. Era como viver em uma cidade pequena e apertada, todos atendendo às necessidades de uma única família. Todos nós já vimos filmes de fantasia e desenhos animados da Disney suficientes para saber que os castelos tinham masmorras onde o senhor e a senhora poderiam lançar criminosos, oponentes políticos ou realmente qualquer pessoa que os ofendesse em um determinado momento. O que eles tendem a pular nos filmes da Disney é que esses prisioneiros eram rotineiramente torturados de maneiras grotescas. Um método popular envolvia deixar o prisioneiro ser comido vivo de dentro para fora por ratos famintos. Além de ser simplesmente sádico, a crença comum era que a dor extrema ajudava a limpar uma pessoa de seus pecados. E já que estamos falando de ratos, os ratos podem ser difíceis de lidar ainda hoje. Então imagine como era viver em um castelo gigantesco, escuro e úmido, sem armadilhas ou pragas modernas ao controle. Os ratos estavam por toda parte, e realmente não havia muito que você pudesse fazer sobre eles. Você tinha que aceitar a infestação de ratos como parte da vida normal. Depois de um tempo, você pode até imaginar que as pessoas iriam se acostumar com os ratos, mas muitos medievais tinham um medo mortal deles. Certamente não ajudou o fato de eles serem um instrumento popular de tortura
ou que nesta época eles carregaram uma praga que erradicou cerca de metade a população da Europa. Por esse motivo, muitos medievais se embriagavam o tempo todo, porque a melhor maneira de passar um dia dentro de uma casa superlotada e com cheiro de cocô da tortura dos ratos estava com uma caneca de cerveja firmemente na mão. Os senhores e senhoras podiam beber praticamente qualquer coisa que eles quisessem, incluindo vinhos finos, cervejas e destilados. Mas os servos tinham que aceitar o que pudessem. Na verdade, era mais seguro beber álcool do que água, porque a maior parte da água que você poderia encontrar estaria contaminada, e caso encontrasse alguma água potável, ela poderia ser confiscada. Com toda aquela bebedeira acontecendo, você supõe que a maioria das pessoas em um castelo não se arrastaria para fora da cama até pelo menos meio-dia. E embora isso possa ter sido verdade para os senhores, os empregados tinham que se levantar para trabalhar assim que o sol nascia. A eletricidade, obviamente, ainda não existia. Portanto, a luz solar era crucialmente importante. Os castelos são lugares escuros, mesmo durante o dia. Então os servos tinham que aproveitar ao máximo cada segundo de luz solar, apenas para realizar seu trabalho. Mesmo que você não trabalhasse em um castelo, a menos que você fosse rico e tivesse diversas fontes de renda passiva, as chances são que você trabalhasse como comerciante, artesão ou operário, então você teria que acordar de madrugada para ganhar algum dinheiro. Ao contrário da crença popular, as pessoas gostavam de tomar banho na época medieval, tanto quanto fazem hoje. É que era difícil encontrar água limpa, especialmente para a classe baixa. Realmente não podemos cogitar falar sobre a importância do encanamento, porque isso sequer era imaginado. Os banhos eram tomados em uma espécie de banheira enorme de madeira daquelas bem caricatas que vemos em desenhos animados. A banheira era grande, mas podia ser carregada de sala em sala no castelo para as pessoas tomarem banho. Com isso, não estou dizendo que era higiênico ou privado, mas pelo menos eles tinham como tirar o excesso de terra e poeira dos pés. Os castelos eram essencialmente porões gigantes, sem nada como isolamento. Eles foram projetados principalmente como fortalezas, em vez de habitações. Então tudo foi feito de pedra fria, e as poucas janelas que havia não deixavam entrar muita luz solar. Os senhores e senhoras teriam os quartos mais agradáveis com lareiras e janelas. Mas os alojamentos dos empregados eram muitas vezes localizados no interior inferior dos castelos, tocas frígidas e sem luz que eram criadouros para doenças que prosperam no frio úmido. Sempre havia algo acontecendo em um castelo, seja celebrando algum festival ou feriado, ou entreter uma família nobre visitante. Consequentemente, grandes refeições extravagantes eram a norma, e não a exceção. Se você fosse um dos cozinheiros, você teria que passar o dia todo preparando a festa e depois fazer sua própria refeição na cozinha. Enquanto isso, os senhores e senhoras da casa davam atenção aos seus convidados em uma longa mesa de madeira com pessoas sentadas de acordo com sua importância. As pessoas importantes sentavam na cabeceira da mesa enquanto os servos estavam escondidos fora da vista. Porque, segundo o pensamento da época, estragaria a refeição ter que olhar para pessoas pobres. As refeições eram feitas no grande salão de um castelo. E, como mencionamos, você estava sentado na mesa de acordo com seu status. Mas seu status não afetou apenas onde você se sentou, também determinava o que você comeria. O senhor e a senhora e sua família e convidados seriam servidos pratos gourmet com temperos exóticos e ingredientes luxuosos. Se você fosse um servo, entretanto, você teria que vê-los comer essa comida enquanto come algum ensopado ou em uma torta de carne no canto escuro da mesa. Mais de 85% dos residentes de uma cidade eram considerados camponeses e não eram permitidos dentro do castelo. Então,
Mesmo que eles estivessem trabalhando na terra para o senhor ou a senhora, cabia a eles se alimentar por conta própria e dar algo para as suas famílias comer. O senhor e a senhora de um castelo eram responsáveis pelo governo da terra, que incluía tomar regularmente um monte de decisões difíceis e envolver-se em negociações políticas ferozes. Então eles não poderiam ser incomodados com assuntos triviais como preparar suas refeições ou garantir que o castelo não caísse em desuso. É por isso que cada castelo tinha uma enorme equipe de servos. Além das tarefas domésticas que são necessárias para manter o castelo funcionando, eles também tinham que atender a todas as necessidades e caprichos do senhor, da senhora e suas famílias. O trabalho de ninguém era fácil, mas os senhores e senhoras tinham a oportunidade de relaxar de vez em quando. Como já falei anteriormente, os castelos eram essencialmente um monte de pedras mal cheirosas. Parte do esforço interminável para manter o castelo relativamente limpo era a propagação de juncos e ervas pelo chão. As plantas absorviam os derramamentos desagradáveis e encobriam alguns dos fedores mais insuportáveis. Trocar os juncos antigos por outros limpos não era diferente de retirar um lixo com cerveja, gordura, ossos, saliva, excrementos de cães e gatos. Tudo o que é desagradável seria revelado. Basicamente, onde quer que você fosse no castelo, você estava andando sobre uma camada de sujeira mal escondida. Naquela época não existia micro-ondas ou air fryer, todo era feito em fogo aberto, o que poderia ser um problema se você estivesse cozinhando em um lugar cheio de madeira e feno. Na primeira metade da Idade Média, a maioria das cozinhas foi construída em madeira por motivos que a história ainda não explicou adequadamente. Consequentemente, algumas cozinhas acabavam pegando fogo por causa de uma brasa perdida. Todos e tudo estavam grelhados na chama. Só mais tarde é que a pedra se tornou o material de construção de escolha e lareiras foram construídas para manter o fogo contido. Cada castelo tinha uma capela no local para que o senhor e a senhora pudessem assistir à missa matinal. Na verdade, junto com o grande salão, a capela era a estrutura definidora do castelo. Todo o resto foi construído em torno dessas duas salas principais. Se você morasse em um castelo particularmente chique, a capela teria 2 andares, onde o senhor e a senhora e suas famílias poderiam sentar no nível superior e literalmente olhar para baixo e ver seus servos. A Idade Média foi difícil, tanto que mesmo o melhor cenário de viver em um castelo era praticamente uma experiência miserável. Não resta dúvidas que qualquer pessoa de classe média baixa hoje vive muito melhor do que as pessoas daquele tempo. Pare para pensar. Hoje você tem água à vontade para beber. Pode inclusive escolher se vai tomar banho de água quente ou fria. Se você está com fome e aperta alguns botões no seu celular, em poucos instantes você receberá seu delivery no conforto do sofá da sua casa. Vivemos tempos muito melhores, onde o acesso à saúde é infinitamente maior. Mas e você? O que acha de tudo isso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. De qualquer forma, agradeço por assistir. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como era o terrível, implacável e avassalador ataque viking. Você vai ficar arrepiado. Até o próximo vídeo!